Diego, alguma posição de Cleito? Não, né? Não, ele está online, mas não responde. Então, Tá vamos dar online? início. Não, ele está online no WhatsApp, né? No WhatsApp ele está online, mas não responde. Vamos dar início, Diego, então. Ok. Ele dentro de... Tem 4 conselheiros, já tem quórum, né? Então, bom dia a todos. Dando início à 24ª reunião extraordinária da CJI. Primeiramente, informar pela ausência do senhor Jean-Pierre, no que houve a convocação do seu primeiro suplente, que é o Fernando Bandeira, né? Valendo destacar que temos um processo do consórcio Recife, no qual o Fernando Bandeira se declara impedido para votar, no que a gente deveria ter convocado o segundo suplente, que é o Márcio Moraes. A gente tentou contato com ele, né, conversou com ele, mas ele, por uma questão de agenda pessoal, não teve condições de realizar o treinamento, né, no CEI, no circuito também. Ele ficou de providenciar isso nessa semana. Então, desta vez não foi possível novamente, né, a convocação dele. Mas eu creio que nas próximas, se houver necessidade, ele já vai estar preparado. Alguém gostaria de fazer alguma consideração antes do início? Zé Roberto, Diego, constar em ata essa tentativa de comunicação com o suplente. Ok. E se algum conselheiro tiver alguma coisa para se posicionar, tem algum outro conselheiro? Vamos começar a dar início. Eu gostaria só de Diego, ressaltar também. Diga. Eu gostaria de uma posição se o jurídico está presente nessa reunião. Isso, era isso que eu ia falar agora. O jurídico pediu para informar que está entrando na reunião daqui a, no máximo, 10 minutos. Tá? Ok, então registrar em ata, por favor, secretaria. Pode dar início. Tá, ok. O primeiro processo é da empresa Consórcio Recife de Transporte. O motivo da infração é mudança de terminal. O relator José Roberto votou pelo indeferimento do pedido de cancelamento. Com a palavra a operadora. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros, servidores do CTM e colegas representantes das empresas. Eu vou fazer uma abordagem aqui e focar a avaliação na questão meritória. Tá? Existe uma série de discussões que já se conhece aqui na comissão de ordem preliminar, mas como esse assunto já foi objeto de recurso hierárquico e pende atualmente de uma decisão do secretário em pedido de reconsideração, eu vou focar a minha abordagem na questão meritória. Trata-se de autos de infração lavrados por supostamente a empresa ter deslocado o terminal da linha 516 para o auto 13 de maio. Para que a gente possa entender exatamente do que trata essa infração, é importante a gente rememorar aqui alguns elementos. Tá? Ainda em abril de 2020, portanto, no início da pandemia, a empresa protocolou um ofício, né, preocupada com a situação financeira que o sistema iria atravessar, né, sugerindo uma série de mudanças operacionais, inclusive a transferência desse terminal da linha 516, Casa Amarela Nova Torre, para recuá-lo para que ele pudesse atender o Alto 13 de Maio. Para quem não estiver familiarizado com a região, a linha Casa Amarela Nova Torre, ela faz terminal hoje numa rua que fica paralela à Nova Descoberta, a Avenida Norte, né? E o Alto 13 de Maio é uma via de acesso pela Rua Vasco da Gama, né? Onde dista, durante o trecho ali da Rua Vasco da Gama, não mais do que 200 metros. Tá? Então tem um recuo depois para a subida do alto. Então, dentre diversas outras sugestões operacionais, a empresa sugeriu
transferir esse terminal que fica praticamente embaixo do terminal da linha Alto 13 de Maio para atender a comunidade do Alto 13 de Maio e a própria comunidade ali de Casa Amarela. Essa solicitação, como falei, foi feita em abril de 2020. Pouco depois, antes mesmo de apreciar esse pedido, o Grande Recife optou por simplesmente suspender o atendimento da linha Alto 13 de Maio. A linha Alto 13 de Maio, que é uma das linhas mais deficitárias do sistema, sabidamente uma das linhas mais deficitárias do sistema. O Grande Recife, por entender que existiam outras linhas que passavam ao largo, com a distância até relativamente grande, de 1 quilômetro, enfim, mas optou por suspender justamente por ser uma linha de baixíssima demanda. Bem, inconformada com essa situação, a empresa reiterou o ofício pedindo providências no sentido da possibilidade de recuar esse terminal de Casa Amarela Nova Torre para que não deixasse a comunidade desassistida. Pois bem, a partir do mês de junho, começaram vários protestos de comunidade pleiteando o retorno das linhas que foram suspensas durante a pandemia. E não foi diferente com esse caso. Então, a comunidade do Alto 13 de Maio enviou ofícios e se mobilizou para buscar que a sua única linha, a única linha que atende o Alto, que atende deficientes, que atende idosos, voltasse a operar. A empresa, mais uma vez, fez contato com o Grande Recife, enviou um novo ofício, tá? É feito referência a esse novo ofício nos autos do recurso. E o Grande Recife quedou-se inerte. Pois bem, a comunidade resolveu fazer uma reunião chamando diversos populares e convocou a empresa para participar dessa discussão. A empresa apresentou qual tinha sido a proposta que fez ao Grande Recife, que já tinha sido discutida com a equipe de operações do Grande Recife, que informalmente concordou com a sugestão, mas que não tinha se efetivamente formalizado essa autorização. Tá certo? A comunidade gostou da solução, porque a solução não apenas traria de volta um ônibus para a comunidade, como daria mais opções de deslocamento para aquela comunidade, visto que ele poderia acessar, inclusive, a Conde da Boa Vista, que é um objeto de desejo. E fez uma única reivindicação de que essa linha entrasse em operação a partir do primeiro dia útil seguinte. Essa reunião foi numa sexta-feira, e a única reivindicação da comunidade foi de que esse serviço começasse a funcionar já na segunda-feira. Concluída a reunião, o gestor de operações da empresa, Antero, que está aqui presente na reunião, enviou não só o relato do que ocorreu, como enviou vídeo da votação que foi feita na comunidade, com aprovação unânime da sugestão que a empresa havia já apresentado desde abril ao Grande Recife, informando dessa consideração da comunidade de que o pleito ele acataria a sugestão da empresa desde que iniciasse já na segunda-feira. É de se salientar que o Grande Recife, nessas conversas, repito-se, informais antes do início daquela operação, disse que gostava da sugestão, achava a ideia boa, economicamente interessante, porque não ia envolver custo de nova frota, mas que a comunidade precisava ser ouvida. Então, esse requisito de ouvir a comunidade acabara de ser preenchido. Pois bem, logo após o início dessa operação, a empresa veio a ser autuada, né, e o Grande Recife obrigou a retornar à linha Alto 13 de Maio, conforme anteriormente a suspensão. Sobre essa implementação sem a formalização, é importante que se diga que durante a pandemia, várias situações dessas ocorreram sem que tivesse havido nenhuma imputação gravosa ou de penalidade por parte do Grande Recife, exatamente por entender que a lógica e a velocidade de avaliação nem sempre era possível. Então, eu posso dar um exemplo aqui da linha Nova Descoberta, que foi feita rigorosamente a mesma coisa com o Alto Refúgio. Aliás, continua operando desta maneira, né? Aquela comunidade do Alto Refúgio, inclusive hoje, tem uma frequência maior do que tinha antes da pandemia, porque a linha Nova Descoberta está atendendo o Alto Refúgio. Então, existia esse precedente, não existia
nenhum prejuízo para a comunidade, muito pelo contrário. Pois bem, diante da imposição de penalidades, a empresa voltou a operar o itinerário da linha ao 13 de maio, que, como eu falei, é uma das linhas mais deficitárias do sistema, e voltou a diligenciar que o Grande Recife pelo menos respondesse os ofícios que nós tínhamos pleiteado, essas alterações operacionais. E pasmem, senhores conselheiros, apenas em novembro de 2020, nós estamos falando de um ofício que foi enviado em abril de 2020, a DPL respondeu dizendo que estava estudando uma possível implementação de uma microrrede de integração temporal, ou seja, o veículo só subiria o ao 13 de maio, fazia integração com as linhas que passam lá embaixo, inclusive com a linha 516, né, que era que se estava propondo recuar o terminal sem prejuízo de nenhum passageiro. Então, é esse tipo de morosidade e é esse tipo de sensibilização que nós gostaríamos de apelar para os conselheiros, que a empresa operadora muitas vezes é penalizada por uma situação alheia à sua vontade. Ora, qual era o mais sensato? Era simplesmente deixar a comunidade sem atendimento do transporte coletivo, ou era colocar em prática uma sugestão que já vinha sendo sugerida desde abril, reiterada, feita reunião, apresentadas as soluções, uma solução que não envolvia incremento de frota, não envolvia custo, para esperar que em novembro saísse um posicionamento, ainda assim, não conclusivo. Né? Então, não acho que isso seja razoável, prejudicar ou penalizar a empresa por uma morosidade de avaliação do Grande Recife, que a gente até entende que estava com quadros reduzidos, que estava com dificuldades, como todos estávamos, inclusive as empresas. Mas esse é o ponto central. Eu acho que nós temos que parar para pensar sobre o que é viável, ou quais são os interesses da comunidade, sabe? A comunidade não ficou insatisfeita com a ativação da linha 516 no terminal, muito pelo contrário, foi elogiosa. Hoje, eles reportam que preferiam aquela solução à microrrede de integração temporal que hoje está rodando. Né? Então, essa situação é o apelo que eu gostaria de fazer para os senhores conselheiros, que nós não podemos ficar reféns do bel prazer de quando o setor de planejamento, às vezes o setor de operação, consegue avaliar. A gente entende as dificuldades, mas as soluções muitas vezes são urgentes. A comunidade estava sem transporte coletivo desde o início de maio, estava se mobilizando, e o que se buscava era retomar o serviço sem onerar o sistema. Pois é, eu queria só concluir, presidente, se possível. Com relação aos despachos, pareceres, a DICE foi dentro da formalidade, simplesmente observou que a ordem de serviço não previa aquele terminal e autuou. Entretanto, quando a gente observa o parecer do jurídico, existe um vício formal, onde ele faz a resposta, na realidade, endereçada ao Conorte, e não para o consórcio Recife, em que pesem diversos meses, desde a disponibilização do parecer da DICE para o jurídico, ele cometeu esse vício formal que já foi apreciado em situações análogas aqui nessa comissão, entendendo que aquilo macula a decisão. Então, feitas essas considerações, eu peço encarecidamente a sensibilidade dos conselheiros. Ok, obrigado, operadora. Presidente Zé Roberto, eu posso, uma análise técnica, complementar o parecer do doutor Marcelo Bandeira. Quem está falando, por favor? Antero Paraíba. Antero, veja, eu vou conceder 2 minutos, porque a autora está se estendendo muito na resposta. Aí, perfeito. É coisa rápida. 2 minutos. Perfeito. É coisa rápida, é só um complemento. Dizer apenas o seguinte, porque eu, como fui o representante da empresa em todas essas situações, é importante deixar bem evidente e sensibilizar todos os conselheiros que, durante a pandemia, estavam sendo aprovadas medidas imediatas por parte das operadoras e depois comunicada ao Grande Recife, porque a Grande Recife estava num momento de dificuldade de aprovação de medidas, porque estava com o seu corpo técnico, a grande maioria, em casa. Então, o que a gente utilizou das nossas vivências operacionais aqui, de conhecimento, realizava, implementava as medidas operacionais e comunicava a Grande Recife posteriormente.
A Grande Recife, concordando, aprovava. E foi assim que foi feito com a linha Alto 13 de Maio, da mesma forma que foi feito com o Alto do Refúgio e Nova Descoberta. A empresa implementou a medida sem a anuência da Grande Recife, comunicou posteriormente a Grande Recife e a Grande Recife aprovou, porque ela estava em situação deficitária. A situação de pandemia é uma situação extraordinária, longe da empresa operadora contrariar as orientações da Grande Recife. Mas durante a pandemia, tínhamos que adotar essas medidas, que eram medidas sensatas, de razoabilidade para ser implementada, porque não podíamos, diante da realidade que enfrentávamos, e estamos ainda enfrentando, pior ainda naquele período, de situações sem pessoal de operação, sem demanda necessária, sem a Grande Recife estar presente para permitir a formalidade natural das aprovações, a gente tinha que adotar medidas desse tipo. E a linha Alto 13 de Maio seguiu a mesma linha da linha Alto do Refúgio, da linha Córrego do Inácio, da linha Córrego do Joaquim, da linha Casa Amarela Cabugá. 2 minutos. Todas elas foram aprovadas posteriormente. Por isso que a linha Alto 13 de Maio foi adotada dessa forma. Ok. Obrigado pelos esclarecimentos. O jurídico, por favor. Não tenho nada a falar, não. Ok, obrigado. Adice. Bom dia, conselheiros. Depois desse extenso histórico feito pela operadora, fica apenas uma questão. Não houve autorização para a linha Casa Amarela e para o terminal do Alto 13 de Maio. A empresa diz que o Grande Recife é omisso, que não está presente. A fiscalização do Grande Recife está todo dia na rua, desde o início da operação, bem como os técnicos estão em home office, mas estão trabalhando, estão analisando as demandas feitas pela operadora. Bom, lembre-se que essa rede de linhas vai ser objeto de nova licitação, porque a outra quedou inerte, não foi revogada. Então, essas linhas fazem parte de uma nova rede de licitação. A empresa está tendo uma solicitação prévia de operação dessa rede, procurou se utilizar da pandemia para fazer o interesse dela. Não é interesse do usuário. Aí o discurso é muito bonito. Se fosse interesse do usuário, ela aumentava a frota, não ficava dizendo que a linha é deficitária. Quando o Grande Recife deu a opção por suspender a linha, ela teria se revoltado. Não, é um absurdo, eu vou operar. Então, não é o usuário, né? E desde julho, que o diretor de operações, 13 de julho, eu estou vendo aqui o despacho, tinha negado. Bastava a empresa entrar no CEI. O CEI é justamente para isso, não é para esperar, é para acompanhar os processos. E estava lá o despacho do diretor de planejamento e resignado com essa conduta da empresa, de ter feito essa transferência sem autorização do Grande Recife. Então, ela fez sem autorização, ela foi autuada e agora ela quer a revogação dessa autuação. É apenas esse o ponto. Ok, Adice, obrigado pelo esclarecimento. Só pela ordem, em votação. Se for possível, só fazer um esclarecimento, com todo respeito ao Fábio. Na realidade, a gente não em nenhum momento está imputando nenhum tipo de omissão à fiscalização. Muito pelo contrário, a fiscalização fez o papel dela. O nosso questionamento é que aquele pleito que havia sido feito em abril, ele efetivamente só foi apreciado em novembro, né? E ainda assim dizendo que uma micro-rede seria estudada. Esse despacho a qual o Fábio faz referência, na realidade, é após a autuação. Após a autuação, aí houve um despacho dizendo, não, nós não tínhamos autorizado, nós não tivemos tempo hábil para autorizar, embora a correspondência tenha sido de abril e esse despacho já tenha sido em julho. Ok. Em votação, processo número 1 da pauta. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Bom dia, pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleandro, seu voto.
Eu queria abrir um pouco desse debate e pedir ao presidente da próxima vez mais atenção, porque se a gente for para cada operador abrir um tempo tão grande desse de resposta, vamos levar muito tempo aqui. Precisa ter uma disciplina, 3 minutos é 3 minutos. Se tiver duas pessoas falando, não vai dar só 3 minutos. Então, seria bom a gente pedir essa disciplina a partir de então, para não prejudicar os outros processos à frente. Quanto a esse processo, o que eu verifico é que, igual um processo que eu peguei, não obstante que a empresa colocou a operação de forma sem autorização do CTM, mas ela teve alguns princípios de boa-fé, pediu ao CTM antes a autorização para poder ampliar essa linha. Não sei, não consta aí em tempo nenhum se essa ampliação, essa mudança desse terminal, se há um prejuízo para uma outra operadora, não consta aí. Se há um prejuízo para o usuário, não consta aí. Consta apenas que ela fez a revelia. Bom, sem autorização. Agora, o que é fato é que o parecer que embasa a decisão do presidente, ele está maculado. O jurídico bota, primeiro ele bota a infração, mas diz textualmente, se vocês olharem aí no parecer do jurídico, ele diz assim, parecer do jurídico, quanto analisando os aspectos formais do auto, não encontrando nenhuma imprecisão, pegou pronto e diz, no mérito, quanto aos fatores argumentativos abordados, força maior, desequilíbrio financeiro, razoabilidade e proporcionalidade, ele não pediu nada disso no recurso da empresa, quando foi externado. Esses termos que ele usa aqui não são os termos que foram utilizados. E é como ele diz, ele mistura um pouco esse processo. Então, deixa eu ver aqui, a análise da defesa dos autos, deixa eu ver a defesa deles aqui. Só um minutinho, a defesa anterior de primeira instância. Ele fala sobre essa questão toda da mudança do terminal. Não estou vendo aqui, deixa eu ver se tem força maior aqui argumentada. Dos fatos, preliminarmente, fala sobre a questão. Eu não vejo aqui a questão de força maior nesse sentido. Ele pegou uma coisa que era de um outro processo, copiou, colou, botou aí. Por conta disso, voto pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto para deferimento. Não foi possível escutar, Cleiton. Voto pelo deferimento. Ok, secretaria. Deferido 3-1. Ok. Item 2 da pauta da empresa Aviação Mirim. O motivo da infração é operar com frota reduzida, horário não realizado e alterar o uso, antecipar fim da operação. O relator Cleiton Leal votou pelo deferimento. Por favor, secretaria, antes de passar para esse processo número 2, eu queria que cronometrasse 3 minutos da fala de qualquer operador, ok? Conforme o pleito aí do Cleanto e o entendimento anterior, ok? Ok. Obrigado. Ok, tudo bem. Com a palavra, a operadora. Bom dia, senhor relator. Bom dia aos senhores conselheiros e aos colegas presentes. Pois bem, a Aviação Mirim apresentou o recurso no sentido de apontar o erro material presente no parecer. Porque foi o seguinte, o parecer, ele traz autos de infrações e traz o nome de uma empresa diversa ao do processo originário. Ou seja, eles trazem informações da empresa Caxangá, onde o processo originário é da Aviação Mirim, e os autos de infrações também são de números diversos, certo? Aí cerceou o direito à Aviação Mirim ao direito constitucional de defesa, porque não tem como a gente atacar cada decisão de fato, cada imputação à empresa. Então, dessa forma, a gente vai requerer o deferimento do recurso e a consequente anulação dos autos de infração. O jurídico. Não tenho nada a falar, não. A Dice. Coloca, conselheiros,
Do ponto de vista técnico, não há muito o que falar. A empresa alterou a OSO, antecipou finais de operação, operou com frota reduzida, não realizou horário, mas o parecer do relator, que estou vendo aqui, ele não fez uma análise da questão técnica. Ele está se pegando simplesmente no fato do parecer, ele alegar que o parecer da CJU está equivocado. Então, do ponto de vista técnico, não há o que comentar. Ok, processo número 2 da pauta. Em votação. Conselheiro Cleante, seu voto, por favor. Com o relator pelo deferimento. Deferimento. Ok, vereador, seu voto, por favor. Com o relator. Fernando Bandeira, seu voto, por favor. Com o relator pelo deferimento. Ok, eu sou contra o relator. Deferido. 4-1. Ok. Os próximos itens da pauta, não, na verdade, o próximo é da Metropolitana. Só tem uma observação contra quando for os da MOB Brasil. Item 3 da pauta, Metropolitana não realizar a higienização dos veículos no terminal. O relator Jean-Pierre, ele opinou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom dia, é Nathalie. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Com relação ao auto 40344, eu vou fazer só um apanhado bem rápido aí para vocês. Ele foi lavrado pela não realização de higienização da frota da linha 243 no terminal. Só que aí, desde o início da defesa, lá especificamente no tópico 1.2 da defesa, a gente chamou a atenção para o fato de que os veículos indicados como não higienizados, eles não foram identificados no auto. Não foi preenchido o campo, e em nenhum outro local do auto, em nenhum outro campo, está descrita quais seriam esses veículos que não teriam sido higienizados. A gente também chamou a atenção para esse fato no recurso, no tópico 2, a gente deixou isso bem esclarecido, mas assim, a gente não teve esse pleito verificado nesse processo em específico. Por isso, eu gostaria de tomar como empréstimo o voto do conselheiro José Roberto no processo de número 10 aqui da pauta de hoje. Eu sei que vocês sempre falam que vocês gostam de repisar que os votos eles são específicos para cada processo, mas é porque nesse caso específico as situações elas são idênticas. Em ambos não foi preenchida aquele campo, não foi preenchido o campo e nem não foram discriminados quais os veículos que não teriam sido higienizados. Então, por isso, se vocês tiverem a oportunidade aí também de olhar o voto dele aí no processo número 10, vocês vão verificar que ele diz assim lá no final, no parecer dele, que ele entende que o auto de infração paira sobre erro formal, que é justamente o que a gente também levantou nesse processo aqui. Pois no campo observação deveria informar o veículo fiscalizado, conforme o parágrafo 7º do artigo 3º da Portaria Conjunta 5 de 2020. Então, assim, como em todos os casos não houve o preenchimento completo do auto, que é o que a gente vem informando desde o início, e a autuação ela foi por diversos veículos, como o que dá a entender a descrição, e não houve a identificação deles, a gente pede que vocês levem em conta esse erro formal, que também foi verificado pelo conselheiro José Roberto, e também toda a documentação que a gente acostou à defesa, e a gente pede o deferimento desse auto. Só isso mesmo. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a falar, não. Adice. Conselheiro. Seguinte, a DICE tem o seguinte entendimento. A necessidade de colocar linha ou veículo é só em caso de infração relativa à linha ou relativa a algum veículo específico. Não é o caso da autuação em comento. A autuação é um descumprimento de determinação. Qual é esta determinação? Realizar a higienização dos veículos no terminal, nos horários de recolhimento e rendição
e nos horários entre viagem no fora pico, quando houver essa possibilidade. Recordo que esse tema foi objeto de processo na penúltima reunião, se não me engano, da mesma empresa, ME, e os autos foram mantidos por 4-0. Ok. Eu quero levantar algumas considerações sobre esse processo. Só um detalhe, Nathalie, tudo bem, assim, eu concordo com a Dice, eu lembro perfeitamente, só que assim, essa situação é específica, diferente da outra, justamente pela falta de indicação dos veículos autuados e da falta de preenchimento. No outro também não havia indicação de veículo. Eu queria fazer algumas considerações sobre esse processo e um processo idêntico da MOB, mesma autuação, com base na mesma portaria. Se você, quem tiver com o CEI aberto aí, vai observar o auto de infração. No campo observação, o agente, ele autua com base no parágrafo 3º do artigo 3º da portaria 5. E ele diz que em nenhum momento da operação foi feita a higienização dos veículos. E ele não cita a palavra nem veículos nesse auto. Ele só faz coronavírus na frota em operação na linha. Não foi feita higienização no terminal. Em nenhum momento. Quem tiver com o C aberto com auto de infração, irregularidade e local campo, a hora da irregularidade, 9h20. A hora de lavratura do auto, 9h30. 10 minutos, esse agente viu toda a frota em operação. Ele está dizendo isso aqui no auto. E se você for mais específico, verificar a portaria no parágrafo 7, ela fala a seguinte redação. Artigo 3º, medidas e procedimentos para proteção e prevenção. A empresa operadora do STTP-RMR deve realizar a higienização dos veículos em operação nos períodos de recolhimento, feita de citou, intervalo, rendição, e quanto possível nos terminais a cada viagem. Então, esse agente ficou 10 minutos e observou toda a frota, feito ele colocou lá, e em nenhum momento foi feita a higienização. Então, no meu entendimento, o agente deveria citar os veículos, ou o veículo, conforme a portaria, está aqui escrito, os veículos, e acho o tempo exíguo para ele falar toda a frota, em nenhum momento. Essas são minhas considerações sobre esse auto e caso idêntico ao da MOB, lá na frente, feito a operadora citou. Algum conselheiro quer fazer alguma observação? Conselheiro, pode disso, pois não? Pois não? Eu quero falar também. Eu quero falar. No momento, não é 9, ele ficou de 9h20 às 9h30 no terminal. Lembre-se disso. 9h20 é a constatação. O fiscal estava lá desde as 6 horas da manhã. No caso, se o conselheiro tinha essa dúvida, poderia ter solicitado uma diligência para ter anexado o relatório de fiscalização. Né? O fiscal não viu em 10 minutos da prova. Desde as 6 horas da manhã, o fiscal estava lá no terminal. Ao término da fiscalização, quando ele vai se retirar do terminal, às 9h10, foi que ele lavrou o auto. Esse é o primeiro ponto. Ok. Só mais uma complementação, certo, conselheiro? Só para... Não estou discutindo o entendimento ou não. Para nós amarrarmos os futuros autos, é que deveria constar na descrição. O tempo de permanência, a frota que se encontrava no terminal no momento da fiscalização, para evitar o cancelamento de autos com essa justificativa. Isso, Fábio. Na minha opinião, o tempo de permanência e a frota. Qual foram os veículos fiscalizados? Concordo com você quando você diz, o agente estava lá desde as 6 da manhã, mas se você observar no processo, não tem isso em canto nenhum. Tem o local e a hora da irregularidade. Você disse que ele estava lá desde 6 horas. Se ele colocasse aqui, hora da irregularidade, 6 horas da manhã, e a hora que ele lavrou, 9h30, estava satisfatório, na minha opinião, porque constatava que ele regularidade foi observada desde as 6 horas, e ele permaneceu no local esse tempo. Mas se você coloca hora e local, 9h20,
Lavratura 9h30 fica um prazo muito curto para quem está analisando. Observar essa frota toda. Na minha opinião, deve constar a frota e os veículos que foram fiscalizados. Eu passo a palavra para o conselheiro, acho que é Cleito, que quer se posicionar. Sim, eu quero falar, eu peguei uma autuação dessa, bom dia a todos, e não é questão, Zé Roberto, da questão do fiscal estar lá dentro de 6 horas, até porque a própria portaria diz que a higienização, primeiro ponto, tem que ser feita por um funcionário ou pelos próprios operadores, sendo eles motoristas ou cobradores, isso a portaria diz. Também diz que no horário de pico, a empresa ela está, de certa forma, anistiada, isenta de fazer essa higienização, né? Então, mesmo que o agente estivesse lá de 6 horas da manhã, a autuação aí foi às 9h30, né? Ou seja, não configura a auto-infração em si, porque de 6 às 9 a empresa não pode fazer, entre aspas, a higienização, de acordo com a própria portaria, por ser em horário de pico, ou seja, horário que todos os veículos estão sendo operados. Então, de certa forma, eu compactuo com todos e com você, até com a DIS, da questão que após o horário de pico, né, a partir das 9 horas, essa observação e também que seja feito lavrados na autuação o número do veículo. Né? Por quê? Porque a portaria deixou entender as empresas, e as empresas que competem passar para os operadores, que a partir das 9 horas, os operadores, né, porque as empresas não vão colocar, a meu entender, funcionários para fazer isso nos terminais, então vai caber ao motorista e ao cobrador, se tiver cobrador nessas linhas, fazer essa higienização dos ônibus, né, uma higienização mínima, né, nas portas, nos corrimões, para que seja, de certa forma, seja uma coisa muito mais contemplada por todos. Né? Então, eu peguei processo assim, semelhante, e que realmente ficou um prazo muito curto, né? De 9 às 9, eu peguei um de 9 às 9h42, né? Ser verificado tantos veículos de higienização pós-horário de pico. Conselheiro. Ok, mais algum conselheiro quer se posicionar? Zé Roberto, eu gostaria de fazer meu voto logo, porque eu vou dar uma saída em 10 minutos e volto. Meu voto é pelo indeferimento. Ok, computar o voto do conselheiro Cleanto, ok, em votação, processo número 3 da pauta. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento, considero sem erro de lavratura. Ok, conselheiro Fernando Bandeira. Pelo deferimento do processo. Ok, conselheiro Cleiton. Pronto, eu voto pelo deferimento referente às minhas colocações que eu fiz agora há pouco. Né? Pouco tempo, e no período de 6 às 9, mesmo que o agente fiscalizador estivesse lá, a empresa estava operando com todos os veículos e caberia ao operador, ao agente fiscalizador, não caberia em si, porque o agente fiscalizador também estava fazendo o seu papel, mas assim, eu acho que a fala de Fábio foi bastante importante e que essa higienização é essencial, mas que cabe sim a gente colocar o tipo do veículo para que o operador seja, de certa forma, divertido. Então, até então, voto para o deferimento. Ok, eu voto pelo deferimento. E, Fábio, eu corroboro de vocês a gente colocar o tipo de veículo que os outros conselheiros sugeriram aqui. A gente fechar essa infração. Ok? Ok. Deferido 4-1, Diego. Ok. Os próximos itens da pauta da Nova Brasil são os itens 4 e 5. Esses dois itens eles tinham sido realizado pedido de vistas, né, em virtude de uma discussão acerca da tempestividade do recurso. Apesar de isso ter ocorrido há 2 reuniões atrás, o jurídico ainda não conseguiu finalizar essa análise, porque está havendo uma série de situações, enfim, não cabe aqui discutir, mas o jurídico não conseguiu finalizar essa análise ainda. Então, presidente, eu sugiro a gente retirar esses 2 itens novamente de pauta,
para a próxima reunião, para ver se há a possibilidade de concluir o parecer do jurídico, se o prazo para recurso está suspenso para as operadoras, sim ou não, já porque isso também vai ter uma repercussão sobre todas as operadoras, né? Então é um assunto mais delicado. Porque eu vou botar no processo. Tem um parecer, mas ele não está assinado, ele não está finalizado, né? É por isso que eu informei aqui que eles não conseguiram ainda concluir um entendimento sobre isso, porque existe uma série de decretos desde o ano passado, então estão sendo analisados decreto por decreto para firmar um entendimento, né? Se há ou não a suspensão dos prazos para recursais para as operadoras. Ok, Diego. Diante da exposição da secretaria, sugiro a gente tirar de pauta esses dois processos. Ok. Para então concluir o parecer jurídico sobre o tema. Ok, eu vou notificar o jurídico novamente, né? Alan já está aqui, a gente já tinha conversado sobre isso ontem, mas eu vou ficar em cima, né, entre aspas, para ver se até a próxima reunião a gente consegue obter uma definição sobre esses casos, tá? Então, o item 6 da pauta, a empresa Borborema, o motivo é redução de frota, Jean-Pierre, ele opinou pelo indeferimento. Ok, com a palavra a operadora. Bom dia a todos, novamente. Em primeiro lugar, antes de entrar nesse processo, eu gostaria de manifestar uma injustiça que houve na reunião passada, onde teve um processo nosso que foi indeferido e o parecer, eu falei isso na reunião, do conselheiro Jean-Pierre, ele utilizou um processo que era de Alto da Borborema e se referiu o tempo todo em relação a outros autos que eram da empresa metropolitana, ou seja, eu aleguei isso no início da minha fala e não foi considerada a questão do mérito da ocorrência e não consideraram essa falha do conselheiro em misturar os processos e julgar como se fosse da Borborema autos que eram da empresa metropolitana. E hoje aconteceu o mesmo caso com outra empresa operadora agora há pouco e foi considerado pelos conselheiros e foi acatado essa falha do parecer do relator julgando um processo de uma empresa com autos de outra empresa. Isso aí era o que eu queria registrar. Bom, agora Okay, só um momento da Borborema, antes de começar o discurso sobre esse processo específico, eu queria deixar gravado nessa reunião que foi considerado e os conselheiros informaram à empresa Borborema que o parecer do relator é exemplificativo e opinativo, conforme legislação em vigor. Eu queria deixar isso gravado e registrado. Dando continuidade à empresa Borborema, processo 6 da pauta. Pode continuar. Não. O processo dessa coisa é com redução de frota. Foi apenas um veículo em cada uma das linhas. Eu queria registrar que essas autuações ocorreram no mês de fevereiro e nesse período, devido ao aumento de casos da Covid, né, o governo do estado impôs um aumento de frota em todas as operadoras. No caso da Borborema, foram 38 carros expandidos somente nesse mês de fevereiro, o que contabilizou a contratação de 76 motoristas. E essa contratação foi feita com esforço, com muito empenho, mas não pode ser feita de imediato. Então, inicialmente, as linhas que foram contempladas para receber o incremento, a gente priorizou as linhas que têm uma maior demanda, que andam com mais lotação de passageiros. E são algumas linhas do C específicas, como a linha de Joana Bezerra, a linha da PE15 e outras, que eu não vou citar aqui para não me alongar. E, como todos sabem, a contratação de motorista, além dos trâmites normais de admissão,
requer outros procedimentos que prezem pela segurança, ou seja, a questão do exame toxicológico, não podemos admitir sem esse exame, a questão de informação da conduta, informação com outras operadoras e o próprio teste de direção, que é feito pela pessoal encarregado do setor de fazer a seleção. Então, não foi descumprimento por descumprir, por não obedecer, insubordinação. Mas sim dessa dificuldade de, com essa situação, a gente conseguir rapidamente a contratação. 3 minutos, presidente. Concluir a Borborema, por favor. Só para complementar, bem rápido. Eu queria também salientar que, embora seja difícil para os conselheiros compreenderem, acatarem o fato de a gente ter cumprido durante vários meses de pandemia, mas assim, o déficit que a gente vinha até então acumulando era muito grande, e nesse período ainda não tinha sido assinada a portaria 026, que ia dar um apoio financeiro às empresas pensionadas. Era isso. Ok. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a comentar sobre o assunto, não. Disse. Não falo, conselheiros, para não se estender muito, que isso, toda reunião, esse assunto é debatido, a empresa fala que tem que priorizar a linha do SEI. As duas linhas autuadas são do SEI, são as linhas de Moreno. E são as duas únicas linhas que o município dispõe para fazer o resto do contato, vamos dizer assim, com a região metropolitana. Em 10 autos, era para botar 7, botou 6, em outros 2, que é da outra linha, Moreno Jaboatão, era para botar 7 carros e botou 5. E sim, isso, pela extensão da linha, deve impactar numa diminuição de 4, 5 viagens, dependendo da linha. Então, fica aí ao critério que os conselheiros estão usando, que se isso é razoável ou não para o usuário. Obrigado, Adice. Em votação, processo número 6 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira. Eu queria falar, Roberto, por favor. Pois não, pode falar. Bom dia a todos mais uma vez. Fábio, eu estou, de certa forma, um pouco meio que incomodado, né, na questão aí dessa redução de frota que está sendo contínua nesses autos que estão vindo nessas últimas reuniões, né? Dá até para entender, o ano passado, a gente sabe que a situação do ano passado, embora a pandemia esteja aumentando novamente aí com a questão dos leitos de UTIs, desculpa que eu estou um pouco gripado, mas e as restrições do ano passado, infelizmente, ainda não estão ainda desse ano, não são as mesmas desse ano, e dá até para a gente compreender a questão da questão de equilíbrio financeiro das empresas do ano passado, tá certo? Mas as desse ano está, de certa forma, um pouco sendo incomodado, pela minha parte, né? Porque está tendo muitos processos, né, de redução de frotas, e, no seu parecer, ele é muito pertinente, na qual fala que é enviado a programação às empresas, e as empresas têm tempo hábil para, de certa forma, dizer se dá ou não dá, né? Se vale a pena ou não vale a pena. Então, Fábio, assim, na questão dessa programação, se há uma possibilidade, né, através da resposta da defesa, Fábio, do seu parecer até que eu tiro o chapéu, nota 10, sempre, né? Se há a possibilidade desses novos recursos de redução de frota não ser apenas não porque tirou um carro, mas um carro pode ser, de certa forma, muito danoso para os usuários. E isso, de certa forma, incomoda, está incomodando. Então, se há a possibilidade, Fábio, de você vir, de colocar a questão do quadro de horários que foi programado
né? A empresa coloca outro quadro de horário, aí tem aquela coisa que você fala, Fábio, e as viagens que foram realizadas, né? Que existe o quadro programado, tem o quadro programado que a empresa faz, a rebelia, né? Por questão aí da pandemia, redução de frota e por aí vai, e tem aquela, Fábio, se você tem a possibilidade de colocar o que foi, de certa forma, realizado, para que a gente possa estar, de certa forma, mais coerente e seguro nas nossas decisões. Colocar, conselheiro, a partir dos próximos precisos, vamos procurar colocar o quantitativo de viagens programadas e o quantitativo de viagens realizadas. Ok, agradeço votação. Agradeço muito. O processo número 6 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Sou pelo deferimento do processo dentro da razoabilidade. Já estou aqui, viu? Cleanto votou. Ok, Não, Cleanto. votei. Seu voto. Voto pelo Ok, indeferimento. Ok, conselheiro. Conselheiro vereador Júnior. Pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pronto, eu voto pelo deferimento de todos, exceto o 42.805 e o 42.807. E esses dois eu voto pelo indeferimento. Eu sou pelo indeferimento de todos. Para registrar a secretaria. Ok, então, todos os autos, exceto o 42.805, 42.807, foram indeferidos por... Não, ao contrário. Ficou o seguinte, os autos 42.805, 42.807 foram indeferidos por 3-2. Os demais autos foram deferidos por 4-1. Isso. Perfeito. Ok. Item 7 da pauta é o mesmo motivo, né? A redução de frota. O relator Renato Costa votou pelo indeferimento dos autos 4.837 e 4.848 e deferimento apenas do auto 4.808. A palavra à operadora. A operadora. Pronto, voltei. A questão foi similar ao que eu expliquei no processo anterior. Foi a questão do aumento da frota que a gente teve que implantar durante o mês de fevereiro. Não conseguimos de pronto cumprir com todas as novas OS, com as novas expansões, então foi sendo programado aos poucos a maior concentração de passageiros nos horários de pico. Voltando a repetir a questão da dificuldade na admissão, nos critérios mais rigorosos para exercer essa função, né, nos trâmites, que dificultou um pouco de imediato a gente conseguir colocar toda a expansão com todos os funcionários contratados. Mas conseguimos, estamos operando, graças a Deus, né, as coisas melhoraram e estamos operando com a frota, viagem, tudo conforme previsto pelo Grande Recife. Como sempre, aliás, até já comentado por Fábio, a empresa nunca foi de descumprir. Se nesse momento de dificuldade financeira, né, decorrente da pandemia, houve descumprimentos, não só da Borborema, como de uma maneira geral por várias operadoras, foi pela necessidade financeira de manter a empresa ativa. Caso isso não tivesse sido feito, provavelmente a empresa não estaria mais operando, porque foi realmente um período de muita dificuldade. E como todos sabem, né, as empresas permissionárias, elas sobrevivem da tarifa dos usuários. E como houve uma redução significativa, realmente foi muito difícil
E se não tivéssemos feito algumas reduções, talvez hoje a empresa não tivesse mais em funcionamento. Então, no caso dessas linhas, também foi um veículo só. E a gente, na ocasião, não pôde cumprir, não pôde atender a determinação, a nova OSO do CTM. Então, por essa questão toda que eu já expliquei, eu gostaria que os senhores repensassem e dessem um voto de deferimento pela questão também da razoabilidade da redução. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a falar não sobre o processo. Disse. Ok, conselheiro, nesse processo não tem nada a comentar. Não, eu, inclusive, concordo com o parecer do relator. Ok. Em votação, processo número 7 da pauta. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Vereador. Pelo deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto com o relator. Eu voto pelo indeferimento. E deferimento de um auto, viu? Então, o placar ficou assim. Os autos 41.837 e 41.848 foi indeferido por 3-2. E o auto 42.808 foi deferido por 4-1. Isso. Ok, então, item 8 da pauta, mesmo motivo, redução de frota, empresa Borborema, o relator Rinaldo Freires votou pelo deferimento. Operadora com a palavra. Esse auto refere-se à linha de Candeias. Também os motivos foram os mesmos que eu já explicitei nos outros dois processos. Eu queria frisar também que, no caso dessa linha específica, neste terminal também existe uma linha do sistema C, que é a linha Candeias e Tancredo Neves, que integra com o metrô e com outras linhas dessa integração que vão até o centro com a tarifa menor. E no caso dessa linha específica, essa linha 020, ela cobre, através de integração, o centro da cidade, onde essa linha 71, ela é uma linha radial, mas ela é de tarifa B. Então, foi somente, era para operar com 8, na ocasião da lavratura a gente estava com menos um carro, com 7 carros, mas os motivos eu já explicitei. A questão da dificuldade de conseguir os 76 motoristas para cumprir os 38 veículos que foram adicionados nesse mês de fevereiro. Então, por conta disso e por conta de haver uma outra linha com tarifa A, que é a linha 020, então, desde aí tem a Tancredo Neves, que sai do mesmo terminal, que integra com a tarifa menor, indo ao centro, então, pela questão da razoabilidade e da motivação, porque a gente não pôde cumprir, eu peço a compreensão dos conselheiros para que esse processo seja deferido. Palavra o jurídico. Não tenho nada a comentar, não. Disse. Ok, conselheiro. Não sendo indelicado com o conselheiro Rinaldo, mas, mais uma vez, a fundamentação está no artigo equivocado. Então, quanto à primeira parte, ele fala do acolhimento sob a alegação de erro de enquadramento. Disse não concorda, o enquadramento está correto. Agora, quanto à questão da força maior, aí fica a critério da razoabilidade dos senhores.
Em votação, processo número 8 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto com o relator. Conselheiro Cleanto, seu voto. Considerando que todos os autos, a diminuição dos veículos foi de 12,5%, ou seja, menor do que 15%, que eu adoto como sendo razoável. Então, pelo critério da razoabilidade e da proporcionalidade, eu voto pelo deferimento dos autos. Eu voto pelo indeferimento, processo deferido, 4-1. Ok. Os próximos itens da pauta são da empresa Caxangá, mas o primeiro item é o 9º, não realizar horário. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bom dia novamente a todos. Nesse daí, conselheiros, eu gostaria só de repisar um ponto mínimo. É que essa aí foi uma autuação única, foi excepcional para essa linha. Deixar registrado que a gente sempre cumpre as viagens dela e o parecer do conselheiro relator, ele foi muito bem feito, mas assim, realmente com relação à função social dessa linha, mas eu gostaria só de deixar bem registrado que foi um caso muito pontual. A gente sempre cumpre os horários das linhas Bacurais, a gente sempre disponibiliza todos os veículos, realiza todas as viagens. E nesse auto em específico, a gente deixou de realizar apenas essa viagem que foi realmente feita a autuação. Então, eu peço a vocês a sensibilidade para a aplicação realmente do princípio da razoabilidade nesse caso. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a falar, não. Adice. Tecnicamente não há nada a comentar, a própria empresa reconhece a não realização do horário. Ok, em votação, conselheiro vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Cleanto, seu voto. Acompanho o relator pelo indeferimento. Eu sou pelo indeferimento, processo indeferido, 3-2. Ok. Item 10 da pauta, não realizar a higienização dos veículos do terminal. O relator José Roberto votou pelo deferimento. Com palavra a operadora. Nesse aqui, eu gostaria só de relembrar que o caso ele é idêntico ao processo número 3 da Metropolitana, que já foi votado hoje e que foi deferido por 4-1. De forma idêntica, o auto ele foi lavrado lá no terminal e ele não identificou os veículos, mas identificou apenas a linha, e o campo também não foi preenchido e nem os veículos identificados em nenhum local do auto. O jurídico. Não tenho nada a falar, não, sobre o auto. Adice. O assunto já foi discutido, conselheiro, e a fiscalização vai procurar se adequar às recomendações feitas pela comissão. Ok, em votação, processo 10 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento do processo. É igual àquele outro da empresa metropolitana. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Vereador. Conselheiro Cleanto, seu voto. Voto pelo indeferimento do processo. Ok, conselheiro Cleiton. Voto com o relator. Vereador Júnior, seu voto. Vereador.
Pelo deferimento. Ok, processo deferido, 4-1. Ok, os próximos itens da pauta são do mesmo motivo, né? Dos itens 11 ao item 20. São todos redução de frota. Eu gostaria de questionar a operadora se há alguma objeção para que a gente possa jogar em bloco. Pode jogar em bloco, sim, sem nenhuma objeção. Ok, então, dos itens 11 ao 20, né, todos da empresa Caxangá e todos redução de frota, apenas com divergência em alguns relatos. A empresa ela está ciente da colocação porque a gente está votando de acordo com proporcionalidade, ok? A empresa gostaria? Sim. Ok. Então... Ok. Com a palavra, a operadora, processo 11 ao processo número 20 da pauta, redução de frota, com a palavra operadora. Nesses processos, a gente verificou realmente, tem vários pareceres diferentes e principalmente os dos relatores Cleandro e Cleiton, eles são sempre muito pautados pela razoabilidade, em alguns casos concretos. E eu sei que todos vocês já estão exaustos aqui de escutar sempre a mesma conversa aqui de aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade. Mas é porque, como a Eneida bem falou, a situação, na época, principalmente, em que esses autos foram lavrados, aqueles foram de fevereiro, finalzinho de fevereiro, começo de março, a gente estava numa situação muito complicada, com o festival e tudo, com a frota. Isso aí eu também já estou cansada de explicar para vocês. Então, mais uma vez, a gente reitera o pedido de acessibilidade de todos para aplicar a razoabilidade no julgamento desses processos. Pela ordem, presidente Rosivaldo, técnico da empresa. Oi, não, amigo. Gostaria de só fazer um complemento na fala de Nathalie. Além do pedido da razoabilidade, o período realmente muito difícil que nós passamos nessa época, reforçar que isso é uma situação pontual, os senhores não vão mais ver esse tipo de situação nos meses seguintes, março, abril, maio, foi uma situação pontual, onde o incremento de frota nesse período demandou muito trabalho nosso, tanto na preparação da frota quanto na contratação, que na maioria dos casos a frota a menor foi considerada 1 ou 2 veículos a menos, na maioria esmagadora desses casos, e que, na maioria dos casos, também nós tivemos o pedido do próprio CTM por estocagem dos principais terminais, que nós fizemos, independente, inclusive, do pedido do CTM, nós sempre colocamos veículos nos principais terminais para alguma emergência pontual, porque sabíamos que realmente estávamos operando com um veículo, 2 veículos a menos, em determinadas linhas, e que esse carro de estocagem, ele entra no momento crucial da operação que realmente precisa, ele pode atender a mais de uma linha, não precisa ficar com o veículo operando em todas as linhas o dia todo. Ele entra quando realmente há necessidade pontual de fazer. Eu gostaria de só fazer outro comentário pontual também, no item 16 e no item 20. No item 16, os autos 40.340 e o 41.812, eles foram lavrados no mesmo dia, na mesma linha e pelo mesmo motivo, ou seja, pela redução de frota. Achei estranho. E no item 20 também, os autos 40.339 e o 41.816 também foi lavrado no mesmo dia, foi no dia 18, pelo mesmo motivo também. Eu achei só essa situação estranha, porque pelo mesmo motivo, a mesma linha autuada 2 vezes no mesmo dia. Apenas esses comentários, gostaria de pedir aos senhores pela razoabilidade e analisasse o período que a gente estava passando. Repito, nos meses seguintes, conseguimos contornar toda essa situação, conseguimos colocar a frota em operação que foi pedido pelo CTM e que foi uma situação pontual dessa segunda quinzena de fevereiro que realmente foi muito difícil para a gente. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a comentar não sobre o processo. A Dice. Ok, conselheiro. É a mesma coisa das outras operadoras. Todos os autos foram do período de fevereiro, então todos houve
a redução de frota por, vamos dizer, conta e risco da operadora, não cumprir o quadro programado e foram lavrados os devidos autos. Então, vai ficar aí ao critério dos conselheiros, em cada caso, verificar se há ou não a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ok, Adis, obrigado. Em votação, processo do item 11 ao item 20 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu sou pelo deferimento de todos os processos. Ok, vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleandro, seu voto. Conselheiro Cleanto. Desculpa, estava desligado. Vamos lá. Alô, alô, posso voltar? Pode. Desculpa que estava desligado aqui o microfone, mas voltei a ligar. Ficou difícil na hora que botaram para votar por bloco, tá? Porque eu voto pelo critério de razoabilidade e esse critério se faz uma conta. Mas vamos lá, o que eu pude fazer. No primeiro item, que é o item 11, eu sou pelo indeferimento. O item 12, eu sou pelo indeferimento de todos, exceto o 41.822. O 41.822 eu voto pelo deferimento do item 48, do auto 41.822, do item 12, ok? No item 13, eu sou pelo indeferimento. No item 14, eu sou pelo indeferimento. No item 15. Desculpa, pessoal, desculpa. Voltando para o item 12, o item 12, além do 41.822, eu também voto pelo deferimento 41.813. Ok? No item 12, é o 41.822 e o 41.813 que eu voto pelo deferimento, tá? Pelo deferimento. O resto é indeferido. Eu voto pelo indeferimento dos itens do 13, de todos do 13, de todos do 14, de todos do 15. O 16 eu acompanho o relator com esses mesmos parâmetros que ele botou de indeferimento e deferimento. No 17 eu sou o relator. No 18 eu sou o relator. No 19 eu voto pelo indeferimento. No 20 eu voto pelo indeferimento de todos os processos. Conseguiu anotar, Carla? Secretaria, deu para anotar. Tudo anotado, consegui anotar. Ok, então eu passo o voto para o conselheiro Cleiton, seu voto. É verdade. Eu ainda perguntei à advogada, né, se precisar, porque realmente nós estamos vindo muito para o lado da razoabilidade. Então vamos lá, né? O item 12, eu acompanho o voto de Cleanto. O 11 primeiro. 11. O 11, indeferimento de todos. O 12, eu acompanho o voto de Cleanto. O 13, 14 e 15. Pode prosseguir? Pode sim. 13, 14 e 15 com relator. 13, 14 e 15. O item 16, eu voto pelo deferimento do 40.340. E nos demais, indeferimento. Nesse item você foi o relator, né? Então você só mantém... 16. Tá comigo, então sou eu, Ok. Isso. Eu voto com o relator, 16. Eu voto com o relator, 16. E esse relator é muito bom, gente boa, viu? Essa foi boa.
O 17 e o 18 com o relator. Não, o 17. Não, o 17 eu voto pelo deferimento de todos. O 17. Eu voto com o relator, né? Eu estou seguindo a mesma linha de Cleante. E o 18 eu voto pelo indeferimento de todos. 18. E o 19 eu voto. Pode prosseguir, Carla? Pode sim. O 19 eu voto com o relator. E nos demais com o relator. Até o 20 com o relator. Secretaria deu para anotar. Tudo anotado, presidente. Okay, meu voto é pelo indeferimento de todos. Ok, então podemos passar para Ô, Carla, eu queria só pedir. Desculpa, Diego. Eu queria só pedir a Carla para ela dizer o resultado por processo, por favor. Carla, por favor. Carla, por favor. Carla, tá escutando? Tá escutando, Carla? Carla? Ela está escutando, sim. Pronto, o item 20, Carla, retificando, o item 20 eu voto contra o relator. O 20 eu voto contra o relator. Ok. Já já eu passo o resultado. Tá certo. Tá fazendo um levantamento, Carla? É isso, ela está só finalizando a contagem aqui dos votos. Chamou quem? Tá. E eu estou resolvendo aquela situação que você falou, que você precisa novamente Tatiana. Pronto, vamos lá. O item Carla ficou mudo. Usar 43. Eu não estou entendendo nada. Tá cortando. Carla, tu pode repetir, por favor? Vamos repetir. Vou repetir. O item 3 a 10. O item 12, 31.813, 41. Eu continuo sem entender, Carla. Tá cortando muito. A conexão de Carla tá muito ruim. Carla, eu sugiro que você desligue seu vídeo para ficar com a conexão de áudio melhor, se possível. Desative o vídeo. Eu vou lá.
Oi, ainda está cortando, cara. Seria melhor desativar o vídeo mesmo e ficar só o áudio. Não estou conseguindo ouvir a doutora Carla. Estou no Admire agora, estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Pronto, eu estou no Admire, o problema está no meu celular. Preciso de um novo. Vamos lá. O 11º. Tá me Eu acho que ouvindo? ela está precisando do computador novo também. Começou de novo. Peraí, deixa eu sair daqui do meu circuito, é melhor. Pronto. Melhorou agora? Internet do CTM indeferido. A internet aqui é uma bênção mesmo. A senhora está no CTM, doutora Carla? Está no CTM, Estou sim. Estou presencial hoje. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Pronto, então vamos lá. O item 11, ele foi indeferido por 3-2. O item 12, os autos 41.813 e 41.822 foram deferidos por 3-2. Os demais autos foram indeferidos por 3-2. O item 13 foi indeferido por 3-2. O item 14, também indeferido por 3-2. O item 15, indeferido por 3-2. O item 16, os autos 41.818 e 41.812 foram indeferidos por 3-2. O auto 40.340 foi deferido por 3-2. No item 17, todos foram deferidos por 4-1. No auto 18, o auto 39.813 foi indeferido por 3-2. E o auto 39.812 foi deferido por 3-2. O 19, todos foram deferidos por 3-2. E no 20, todos foram indeferidos por 3-2. Certo, Carla, muito obrigada. Nada, Nathalie. Ok, então passamos para a empresa Conorte. O item 21, não realizar horário no ponto de retorno. O relator Cleandro Costa votou pelo deferimento. Fiquei com a palavra a operadora. A operadora. Gabriel, se estiver falando, o microfone está no mudo, tá? Gabriel. Eu creio que ele não esteja escutando, presidente. Eu vou tentar falar com ele aqui. Nossa. O conselheiro quer fazer alguma ponderação sobre o processo ou aguardar a operadora? Eu posso falar porque eu votei pelo indeferimento, pelo mesmo motivo daquela outra empresa, creio que a Mirim, não sei, ao qual o jurídico, na hora que vai dar o seu parecer para o presidente, ele, mais uma vez, ele troca o que está se posicionando e coloca de um auto que não tem nada a ver. Esse auto trata-se de não realizar um horário no ponto de retorno, não é isso? E
E ele tem um canto que ele bota assim, ó, recebidas as instruções, caso não concordasse, caberia à empresa contestar os quantitativos, as programações, etc., através do departamento do CTM. E se o fez, tais requerimentos ou estão em estudo ou foram negados. Em canto nenhum, o recurso da recorrente trata disso, e a própria recorrente cita isso em seu recurso, quando diz, olha, o que ele deu de elementos não condiz com que foi o elemento do recurso em si. Então, por conta disso, eu acho que maculou o processo e votei pelo indeferimento. No mérito, vejo que realmente a empresa não cumpriu o que deveria ter cumprido, mas tem essa questão de uma mácula formal. Você foi pelo deferimento, não é isso, Cleanto? Você foi Isso, pelo corretificando, deferimento. Exatamente, eu deferi por conta disso. Ok. A operadora está presente? Está conseguindo? Presente, consegui sim, pessoal. Perdão, tá uma falha aqui no meu microfone. Com a palavra. Processo número 21 da pauta. Processo 21 da pauta, auto 3121. Não, na verdade, eu acho que o conselheiro, ele já relatou muito bem aí, inclusive já identificou as falhas na formação do processo. A gente, acho que a discussão de mérito aqui acaba se tornando secundária. Além disso, a gente tem as preliminares que vêm sendo levantadas. Acho que essa comissão já se posicionou e vem adotando um entendimento. E, neste caso, eu ratifico. E, enfim, acho que não há muito o que acrescentar ao entendimento do conselheiro, porque, enfim, a gente está discutindo uma determinada matéria que não condiz com a realidade dos autos. A palavra o jurídico. Não tenho nada a falar não sobre o assunto. É a vice. Bom, conselheiro, primeiramente saudar Gabriel, ele vejo que está bem de saúde, no patrocínio. Estou bem. Passado, ótimo. Pois é, e estou aqui cobrindo mais um buraco, porque Débora ainda continua, não é Covid, é uma suspeita de chikungunya. Henrique de férias, Ricardo também deu uma riada hoje, tá complicada a situação. Mas graças a Deus, você está de Covid, Gabriel? Você está de Covid? Estou bem, conselheiro. Tá bom. Estou resguardado. Bom, se cuide. Quanto ao parecer do conselheiro, tecnicamente não há o que acrescentar, já que não se chegou a discutir a questão de mérito. Então, em votação, processo número 21 da pauta. Conselheiro Cleiton, seu voto, por favor. Com o relator. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Bandeira, seu voto. Pelo deferimento. Porque eu sou pelo indeferimento. 4-1. Ok. Item 22 da pauta, não atender determinação do CTM. Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Eu queria, se for possível, eu queria ouvir os argumentos que apesar de ter sido deferido, que certamente é retocável o posicionamento do conselheiro, o relator, mas até para instruir os demais colegas, acho que é interessante que seja, ao menos em resumo aí, qual foi o posicionamento adotado pelo conselheiro relator. Porque aí ele pode, inclusive, esse relato pode até facilitar para a gente não se alongar muito aqui e estar sendo repetitivo, alguma coisa que já está apreciada nos autos. Ok. Pronto, posso com certeza. Né? Esse processo aí é o mesmo de muitos processos do ano passado no que diz respeito
a questão aí das portarias, né? Deixa eu ver aqui. Esse é... Vamos lá, vou ler o voto, tá certo? Observando as razões de colocação de defesa da empresa, veja que a minha apresentou razões para ser medida a determinação do ofício 110/2021. Foi um ofício, não foi? Na qual as condições para... estou lembrando desse processo. É a questão aí de uma determinação de um ofício, né, referente à empresa ter que atender a estações BRT em determinadas datas, né? E foi conferido por mim, na defesa da empresa, as condições, né? Não só que aí depois que a gente vai analisando e vai pegando reportagem, né? As condições das estações BRT no que tange a qualidade, se elas estavam prontas ou não. E, no meu entender, né, ficou claro que, mesmo com a determinação através de ofício, as estações BRT não estavam prontas para operar naquele momento, né, visto que estava faltando muita coisa para que os usuários fossem, de certa forma, atendidos como devem ser atendidos, né? Então, faltava, um exemplo, extintor de incêndio, faltava lixeira, faltava, como é que se diz, dizeres das linhas que passam, né? Então, faltava corrimões das portas, né? Que é um grande artifício de segurança para os usuários. Então, juntando tudo essa questão, ainda fiz a questão de reportagem, verificar a contento, na época, a situação das estações BRT, visto que as MIVAs estavam sendo reformadas. Só que o ofício dizia uma determinada situação, mas o tempo que ele exigia que as linhas fossem operadas naquelas estações, a meu entender, né, não eram, de certa forma, razoáveis, visto que as estações realmente não estavam prontas para atender os usuários. Tem a operadora com a palavra. Não, sem maiores... Dispenso a falar. Acho que foi retocável o posicionamento do conselheiro. Ele observou bem, acho que está muito bem fundamentado. Não vejo necessidade de a gente ser repetitivo neste caso, não. E o jurídico? Tenho nada a comentar, não. Disse. Ok, conselheiro. Tá, não. Nesse caso, foram de 2 estações ali no Recife Antigo e foi determinada a volta à operação, se eu não me engano, foi de uma ou 2 linhas que tinham que voltar a operar naquelas estações. A empresa fez as alegações que as estações não estariam aptas a isso. Eu solicitei a gerência responsável do despacho do processo, que é o despacho 191, anexado aí ao processo, e a operadora, a gerência responsável, diz que as condições das estações não era nenhum impeditivo para que a operadora realizasse a operação de embarque e desembarque, já que tinha viabilidade elétrica, a função dos navegadores, a iluminação interna e o funcionamento das portas automáticas estava normal. Então, de acordo com o parecer da gerência responsável, a parte técnica foi sugerir a manutenção do alvo. Ok. Em votação, processo número 22 da pauta. Conselheiro Bandeira, seu voto, por favor. Caiu a conexão de Bandeira. Caiu. Conselheiro Cleanto, seu voto. Voto pelo indeferimento. Indeferimento. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Eu sigo a linha e voto pelo deferimento. Conselheiro Bandeira. Tudo que o conselheiro Cleiton falou é verdade.
Voto pelo deferimento do processo. Eu sou pelo indeferimento. Processo deferido 3-2. Ok. Item 23 da pauta, a sessionária com norte não realiza horário. O vereador Júlio Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Estão me ouvindo? Sim. O conselheiro foi pelo deferimento e, na verdade, eu acho que eu vou acrescentar algumas informações que elas serão, com certeza, aproveitadas para os demais processos e aí, só para a gente ter em mente algo que é salutar e necessita de uma apreciação maior do que a gente já vinha passando. Acho que, primeiro, a gente tem a questão aí das portarias, né, as preliminares de mérito que a gente apresenta, que eu não sei como estão sendo, algumas às vezes são superadas, outras não, antes de adentrar ao mérito. Acredito que nesse caso existe uma fiscalização que constatou no dia 22 de fevereiro, salvo engano, a empresa deveria ter operado com, enfim, 16 BRTs em um veículo pesado, lavou uma auto-infração, quando na verdade... É outra autuação, Gabriel. Não é a 20, desculpa, eu estou na 23, pela minha pauta aqui, não é o processo número 23 da pauta? 23, não realizar o horário das 6 horas. Ah, então não é do horário, Gabriel, não é o de BRT. Eu tô com ele aqui, só um minutinho que deu uma travada. Essas tecnologias acabam complicando a gente um pouquinho. Vamos lá. Eu estava no antigo. Só um segundo. Então, reforça a questão das preliminares, que continuam as mesmas, tá? Eu acredito que estamos agora tratando da realização do horário das 6h15. Fábio pode me corrigir se eu estiver errado. Certo? Apontamos algumas nulidades no auto infração. Acredito que o conselheiro não ouviu o relatório, mas acredito que o conselheiro deve estar adentrado neste posicionamento. E a questão princípio aí é que a gente apresentou o relatório de quebras e ocorrência, a viagem prevista para as 6h15 ela foi perdida em função do defeito elétrico do veículo. Contudo, esse veículo, a informação que tem, ele foi substituído a tempo. Acho que de mérito é o que há a acrescentar. A preliminar, o pessoal já vem, a gente tem uma posição... Pode continuar. Desculpa, a gente tem uma posição aí quanto à questão preliminar. Existe um julgamento que vem sendo, enfim, julgamento pelo diretor-presidente do CTM, quando na verdade a gente sabe que existe uma portaria que deveria ter sido julgada por uma comissão. Enfim, é uma das preliminares que levantamos. Acho que é importante a cada auto a gente ter em mente. Era só uma pequena pontuação. Ok, o jurídico. Não tenho nada a falar sobre o caso, não. A disse. Conselheiros, aí é o caso de uma não realização de viagem e que a empresa alega que a não realização se deveu à quebra de determinado veículo e colocou isso em RDO. No entanto, ao fazer o parecer técnico, Elzo constatou algumas divergências. Por exemplo, o concerto foi finalizado às 5h45, 5 horas e 45 minutos, enquanto a viagem não realizada foi às 6h15. Então, ele entende que o motivo da não realização dessa viagem não foi a quebra desse veículo, foi alguma outra coisa, mas não a quebra, porque o veículo foi consertado meia hora antes da não realização da viagem. Então, não justificaria essa não realização. É apenas isso. Fábio, o local que ele foi consertado, esse horário que apontamos de 5h45, desculpa interromper, eu sei que eu já passei da minha fala, mas é 5h45. Qual o local que ele estava exatamente nesse horário? Essa informação não está constando no processo. Não consta na considerar... Gabriel.
Exato. E a gente considerar a ordem de serviço, ela sai exatamente onde provavelmente esse veículo foi consertado na garagem. Para ele retornar à operação, acho que meia hora. Mas meia hora da garagem a Lópolis, eu considero que há tempo. Mas aí fica a critério dos conselheiros. Ok. Em votação, processo número 23 da pauta. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto com o relator. Conselheiro Cleante, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro Bandeira, seu voto. Voto pelo deferimento. Eu sou pelo indeferimento. Processo deferido, 3-2. Ok, os próximos itens da pauta, itens 24 a 33, são da empresa Conorte também, e mesmo motivo, que é alteração de OSO, alterar tipo de veículo. A empresa tem alguma objeção que a gente jogue em bloco? Não, sem objeção. Ok, então. Ok, em voto em análise, processo 24 ao 33 da pauta, com a palavra operadora. Então, de uma maneira geral, acho que eu não vou me alongar na questão das preliminares, mas entrando no mérito, a empresa operou, nesse caso específico, por exemplo, o processo 24, uma diferença aí de veículos do tipo BRTs e veículos pesados, certo? E foram um total de 18 veículos, tá? Emitimos pelo sistema e anexamos aos autos o Goal System, que o comprova, certo? O parecer técnico da DICE, tratando especificamente do veículo 1402, estava em operação às 10h10, ele mesmo ratifica. E a questão de quantitativo, pessoal, acho que está mais do que superado as intempéries que vêm sendo enfrentadas aí pelo momento ímpar que a gente vem passando. Eu acredito que adentrar ponto a ponto de cada auto de infração desse para saber o motivo exato em uma diferença de 1 ou 2 veículos, ou o cumprimento ou não de uma portaria, ou a substituição de um pesado por um BRT, seria de um preciosismo que, na verdade, ao confrontar com o regulamento, ela só prejudica as operadoras e, consequentemente, os usuários. Acho que a gente tem que ter isso, essa questão de razoabilidade, não no sentido que vem sendo tratado muitas vezes, não pela comissão, tá? Eu deixo registrado, mas a razoabilidade, às vezes, ela é escanteada ou então ela vem sendo negligenciada por uma coisa corriqueira, e, na verdade, não é. Eu acho que o momento exige e a situação exige. O que a gente tem que ter em mente é, principalmente, o usuário, se houve realmente o prejuízo ou não. As empresas, eu não falo só pelo Conorte, mas eu tenho certeza que todas as empresas estão fazendo aí o máximo de esforço possível para atender a demanda como ela necessita ser atendida. Ok, com a palavra o jurídico. Não tem nada a comentar, não. A DICE. Bom, conselheiros, vamos contextualizar aí, porque fica aí a questão da razoabilidade e proporcionalidade. É um carro, há 2 carros. Essa linha é operada por mistos de veículos BRT e veículos pesados. Então, ao fazer a programação, a GEPIS, analisada a demanda, verificou que, para atender aos critérios que foram estabelecidos de transporte, nessa linha seria necessária a quantidade X de veículos tipo BRT, que carregam uma demanda maior, e uma quantidade Y de veículos pesados, que carregam uma demanda menor, mesclando esses veículos durante a operação a partir dos horários a serem realizados. A empresa, pelo que eu li em todos os processos, o que ela vem fazendo? Ela entra em operação com a quantidade de BRTs determinado, 18, e durante a operação, geralmente ao final da manhã, ela retira 1 ou 2 BRTs e substitui esses carros por carros menores, carros pesados, sem apresentar na defesa nenhuma justificativa. O porquê dessa retirada? O que é que houve?
O que ocasionou a substituição desse tipo de veículo? Né? A gente sabe, não vou entrar aqui, que é um veículo que demanda mais combustível, é um desgaste maior, são outras coisas. Mas em todos eles foi comprovado que a prática está sendo essa. Entra com a frota programada e durante a operação retira os veículos BRT e substitui por veículos pesados. Ok. Nesse caso Algum conselheiro específico, quer fazer alguma observação? Antes de votação, algum conselheiro? Então, em votação, processo do item 24 ao 33 da pauta. Alterar uso. Em votação. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento de todos os processos. Ok. Conselheiro Cleante, seu voto. O que eu não sou relator, deferimento. O que eu sou já está deferido. Deferimento de todos. Conselheiro Júnior, vereador, seu voto. Mesmas palavras do meu amigo Cleante. Acho que eu sou relator, já está como deferido, nas demais também, deferido em todos. E conselheiro Cleiton, seu voto. Para reforçar o meu voto, né? Tinha tudo para ver pelo lado da razoabilidade, mas foi a questão realmente da empresa começar a operação da forma correta, com a OSO determinada, e terminar com outra OSO, sem comunicar ao consórcio e também sem razões nenhuma colocadas no próprio processo de defesa dela, né, em deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento. Processos deferidos, Carlos, por 3-2. Eu queria, pessoal, aproveitar a oportunidade. A secretaria deu para anotar? Só um momento, Gabriel. Pois não. A secretaria. Só um momento. Sim, todos os processos foram deferidos por 3-2. Ok. Pois não, Gabriel. Queria fazer uma observação quanto à questão de alguns autos de infração. Na verdade, é uma situação que vem sendo rotineira aqui, a questão das estações BRT. A gente está enfrentando, não sei se chegou ao conhecimento dos conselheiros, estamos enfrentando uma fiscalização aí do Ministério Público do Trabalho. Em outras palavras, o Ministério Público do Trabalho vem condenando qualquer tipo de trabalho que seja exercido dentro das estações BRT. Tá? E aí, isso com implicações diretas tanto para os operadores quanto para o próprio CTM. Principalmente, eu diria que seja 99% das razões do Ministério Público do Trabalho por questão de infraestrutura das próprias estações. Então, eu queria deixar registrado que, inclusive, essa semana vamos ter uma reunião lá com a participação do Grande Recife e das operadoras. Acredito que desta vez apenas o Conorte, mas provavelmente teremos aí alguma coisa também referente à MOB. E isso é uma questão que precisa ser analisada com muito cuidado, porque, por um lado, a gente vai ter aí qualquer tipo de posicionamento da comissão, por outro lado, a gente tem um posicionamento legal e até uma recomendação do Ministério Público, que, diga-se de passagem, é o fiscal da lei. Ele está ali para fazer cumprir, antes de mais nada, o usuário e o direito do próprio trabalhador que está lá dentro. Então, é importante que a gente tenha em mente que essa discussão das estações ela merece uma atenção muito maior. Acredito que, ao final dessa semana, vamos ter algumas novidades em relação a isso. E todos nós vimos isso a Globo, mandou no seu noticiário. Deixa eu dar uma informação sobre a comissão. Botou Bandeira, sobre só um isso. momento, sobre a comissão. Sobre a comissão específica, porque esse tema aí é a parte da comissão. A mesa, eu proponho que seja outra. O bloco de assinatura, informar todos os conselheiros que o bloco de assinatura, o bloco interno de reunião já está disponibilizado no SEI para relatar. Eu solicito celeridade no relato, para não acontecer alguma falha parte nossa. E já está disponibilizado, a doutora Carla já disponibilizou no SEI.
Aí eu peço um pouco de celeridade aos conselheiros na hora de relatar. E está prevista a próxima reunião para o dia 4/6. A previsão é essa, mas a gente pode alterar de acordo com alguma objeção, alguma coisa aí que acontecer dentro do grupo dos conselheiros. Ok, pessoal? Presidente, pela ordem, eu dei uma saidinha naquela hora. E como é que ficou a votação desses 2 processos da MOB Brasil? Que estava pedido de vistas. O MOB foi retirado de pauta os 2 processos, porque o jurídico não completou o parecer que a gente solicitou sobre o tema. Foram retirados de pautas. Ok. Uma outra coisa, a disse, eu estou achando estranho que eu não vejo mais nenhuma infração da Veracruz. Melhorou assim mesmo? O que é que está acontecendo? Ela não está recorrendo de segunda instância, conselheiro. Recebeu a mesma coisa que as outras operadoras receberam. Agora, não entendo porque acho que estão se contentando em pagar com os 15% de desconto, sem recorrer à segunda instância. Ô, Fábio, mas está sendo aquela mesma quantidade que estava acontecendo ou melhorou? Melhorou um pouco, mas é basicamente as mesmas infrações que as outras empresas receberam, de alteração de OSI, de frota reduzida, foi nesse bolo também, né? Pouquíssimas empresas tiveram quantidades poucas de alta. Entre essas, eu cito e parabenizo a CSR, a São Judas e a Globo. Obrigado pela minha parte. Obrigado pela minha parte. E, se não cumpriram em algum determinado momento, mas no total da pandemia, cumpriram as programações estabelecidas, e as outras não. Mas no caso específico da Veracruz, é porque ela não tem recorrido de segunda instância. Ok. Não, eu tiro o chapéu para... Bom dia a todos. Ok. Fábio, eu faço as minhas menções com as palavras. Tiro o chapéu para a qualidade, principalmente da linha cabo, tá certo? Os carros tudo bem conservado, tudo limpinho. Gostei muito. Estou andando quase todo dia nesse charrinho. Modéstia à parte, é a melhor empresa do sistema, viu? Modéstia à parte, a melhor empresa do sistema é a São Judas Tadeu. Bandeira e os senhores, parabéns. Esses números não tem, está muito obscuro ainda. A gente quer ver essa planilha das empresas. Eu já pedi, até agora não recebi. Atenção, Bandeira e os demais torcedores do Náutico, parabéns pelo merecido título, viu? Vocês foram obrigado. Quebrou o clima da reunião.